Prontinho. Tá conseguindo ver minha tela? Sim, Eu não consigo ver você. Daí, se tiver com algum problema aí, você me fala. tá bom. Bom, então, hoje a gente vai começar a falar é, sobre a etapa 3, né, do nosso programa, do Ali Produtividade. Nós vamos falar sobre indicadores de desempenho e sobre a produtividade também. O que que é, como que a gente aplica na empresa, qual que é a importância de estar acompanhando esses indicadores. Então, tudo isso a gente vai falar hoje. Bom, para começar, a gente precisa entender que para a gente saber se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso que a gente tenha dados, que a gente meça esses dados e que tenhamos indicadores. Então, o que, que significa ter esses dados? Significa coletar os dados que vêm de diferentes fontes. Por exemplo, os dados das tuas vendas, do valor das tuas vendas, para conseguir monitorar o indicador de faturamento, os dados da saída, o que sai da sua conta para conseguir monitorar o indicador do seu custo. Você precisa coletar dados também dos seus clientes, satisfação de cliente, o que, que o cliente gosta de comprar, o que, que não gosta. Tudo isso são dados que você vai coletando para depois fazer uma medição. Aí nessa medição você consegue perceber ali, fazer uma análise para entender o que que você precisa na sua empresa, o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que precisa de melhorar. E tudo isso a gente chama de indicadores. Então, para que a gente tenha um indicador, primeiro a gente precisa ter esses dados e coletar esses dados, e depois a gente precisa medir e fazer uma análise desses dados. Só estou colocando aqui o notebook para carregar. Pronto. Bom, agora eu queria te fazer uma pergunta. Felipe, você. Deixa eu só pra eu conseguir ver você. Vamos lá. Boa noite, Wilton. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Bom, então eu queria saber de vocês dois. Agora que o Wilton chegou também, queria saber de vocês dois. Vocês sabem o que são indicadores de desempenho? Vocês podem dar exemplos de indicadores de desempenho que vocês acompanham na empresa de vocês? Aqui só de saída e de vendas, né? E o de saída, de pagamentos, né? O custo da empresa. Certo. Wilton? É justamente as vendas, entrada, saída, o que que está aumentando, o que está diminuindo de custo, né? Certinho. Bom, então vamos lá. Para que que a gente usa os indicadores de desempenho? Vocês estão conseguindo ver aí a minha tela? Sim, Sim. Ok. Para que que a gente usa esses indicadores de desempenho? Nós usamos primeiro para acompanhar os resultados obtidos. Então, isso aqui vai muito daquela expectativa e realidade, né? Então a gente acompanha como é que está a empresa, se as metas foram batidas ou não. Nós também usamos para coletar subsídios para tomada de decisão. Isso aqui é uma parte muito importante. Às vezes parece muito simples, só porque tem muitos empresários que não fazem isso, que não analisam os seus indicadores antes de tomar uma decisão. Então, por exemplo, antes de tomar a decisão de fazer um investimento em marketing, antes de tomar a decisão de
trocar o ponto da loja, não para analisar indicadores, não para analisar se isso vai ser um investimento bom, qual que vai ser o retorno, porque às vezes a pessoa acha que o retorno vai ser bom. Ela só acha, mas ela não fez uma pesquisa para não ficar só no achismo. E daí ela vai lá, dá um salto de fé e depois não tem um resultado que se espera, e aí é onde a empresa fica no vermelho. Então isso acontece demais. Tudo isso poderia ser evitado se acompanhassem os indicadores de desempenho e fizessem análises antes de tomar as decisões. E também serve para comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Isso aqui também é muito importante. Na etapa 2, eu pedi para que vocês, se fosse possível, pudessem trazer a equipe para participar, né, da nossa mesa redonda ali, para falar de problemas e de soluções. Alguns puderam levar a equipe, outros não puderam, a gente entende. Mas aqueles que levaram a equipe puderam perceber que houve mais ajuda, sabe? Às vezes conseguiram enxergar problemas que não estavam enxergando, principalmente quem tem uma equipe muito grande, de mais de 10 pessoas, puderam enxergar problemas que não estavam enxergando antes, puderam entender melhor o que a equipe queria, quais que são as motivações da equipe, e isso ajudou muito. Então é muito importante estar sempre nessa comunicação com a equipe também, porque a equipe faz parte da empresa. Sem a equipe também não tem empresa, porque você não consegue fazer tudo sozinho. Então é importante trazer essa equipe para perto. E por que medir e avaliar? Para poder comparar resultados e metas. Senão vai acontecer isso aqui. A expectativa vai ser completamente diferente da realidade. E também para identificar os problemas e suas causas. Vocês vão ver, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, que problema é uma coisa, a causa do problema é outra coisa. E pode estar uma situação completamente diferente. A gente vai falar sobre isso. E para coletar subsídios para as ações corretivas, que é o que eu falei lá atrás. Então, quais indicadores vocês devem acompanhar? Todos os que fizerem sentido para o negócio de vocês, é o ideal. Ah, mas não estou acompanhando o indicador agora, agora que eu estou começando a fazer isso e tal, por onde eu começo? Começa pelo básico, que é estoque, faturamento e custo, e depois vai passando para o mais avançado. Então, faz o básico bem feito para depois criar outros tipos de indicadores. Começa analisando primeiro aqueles indicadores que representam uma dificuldade ou um gargalo na sua empresa, e depois passa para os outros. Mas o ideal é que você, quanto mais indicadores você acompanhe, melhor, porque daí mais detalhado vai ficando o seu estudo sobre o seu próprio negócio. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de indicadores de desempenho. Eles não fazem sentido para todo tipo de negócio, tá? Então vocês têm que ver quais indicadores fazem sentido para o tipo de negócio de vocês. Então vamos lá, indicadores de produtividade. Um exemplo é qualidade do atendimento. Indicadores de qualidade. Exemplos: número de mercadorias produzidas com defeito, porcentagem de entregas com atraso, número de solicitações de cliente não atendidas, número de chamados de assistência técnica não resolvidos. Indicadores de capacidade. Exemplos: quantidade de atendimentos por dia, visitas técnicas realizadas por mês, quantidade de peças produzidas a cada hora. Indicadores estratégicos, pontos de equilíbrio da empresa. São exemplos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês estão conseguindo entender até agora? Tá tudo certo? Sim, sim. Beleza, então. Então, deixa eu voltar aqui. Eu me perco nessas apresentações às vezes. Então, vamos lá. Eu vou deixar uma frase para vocês pensarem aqui, uma frase de Peter Drucker, que diz: o que pode ser medido pode ser melhorado. E daí eu vou falar para vocês que o inverso também é verdadeiro. O que não pode ser medido, dificilmente vai ser melhorado. Então, se vocês querem de fato melhorar a empresa de vocês, é preciso que vocês meçam, que vocês tenham esses indicadores, que façam análise desses indicadores e meçam todos os números da empresa de vocês. Porque senão, pode ser que vocês, sem isso, vão conseguir acertar alguma coisa? Pode ser, mas vai ser um tiro no escuro e por pura sorte. Então, é muito mais fácil
é mais rápido, é mais assertivo, é mais barato você fazer os investimentos que você precisa na sua empresa quando você tem o respaldo dos seus indicadores para analisar. E como que vocês podem fazer essa gestão do desempenho empresarial de vocês? Como vocês podem fazer toda essa análise, né? Primeiro, vocês vão definir os indicadores e as metas. Então, sempre que vocês forem definir um indicador, já definam uma meta para ele, para que vocês já tenham um objetivo ali, para ficar um negócio mais de ação, sabe? Mais ágil. Segundo, monitorar os resultados. Então, vocês definiram um indicador, definiram a meta para o indicador, daí agora vocês vão coletar os dados responsáveis por esse indicador que vocês definiram. E depois vocês vão atualizar os sistemas de controles. Então, pegou os dados, você vai pegar esses dados e colocar no livro caixa, numa planilha ou no sistema, o que você estiver usando. Já está com o sistema tudo alimentado, você vai fazer a análise desses resultados. Analisar e imprimir um relatório de desempenho, dar uma olhadinha e falar, pronto, analisei? Não é isso. Analisar é você pegar, você vai olhar, você vai comparar como é que foi no ano passado, como é que foi no mês passado, como é que foi ontem, na semana passada, como é que foi, o que aconteceu aqui, o que eu tô vendendo mais, o que eu tô vendendo menos, quem que tá comprando mais, quem que tá comprando menos. Vai fazer toda uma análise detalhada. Eu sugiro até que vocês comecem a anotar essas análises, porque daí com o tempo vocês vão melhorando a análise. Exemplo, se eu chego na empresa, eu tenho que fazer uma análise da empresa de vocês. Então eu chego, eu vou olhar para os produtos, eu vou olhar para o ambiente, eu vou olhar para as pessoas, eu tenho que fazer uma análise ali superficial da empresa de vocês. Agora, vocês acham que uma análise é igual a outra que um outro profissional faça? Por exemplo, o meu sênior, ele tem mais de 30 anos de experiência. Se ele chega na empresa e ele faz uma análise, ele vê coisas que eu não consigo enxergar ainda. Porque ele tem muita prática, ele tem muita experiência nisso, e o olhar dele já está afiado. E com vocês vai ser a mesma coisa. Então, vocês vão começar a analisar os indicadores de vocês, talvez no início a análise seja muito superficial, mas com o passar do tempo, com o passar dos estudos também, que vocês precisam se qualificar mais, daí vocês vão começar a ter esse olhar mais afiado para fazer uma análise melhor também. E até para analisar outros indicadores que vão mais a fundo no negócio de vocês. Quarto passo, comunicar os resultados à equipe. Aquilo que eu falei, trazer a equipe para perto. Até para eles saberem se eles estão alcançando as metas, se não estão, o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado, por que a meta foi batida, por que não foi. E próximo, desenvolvimento das ações necessárias, que a gente vai falar mais sobre isso agora. Então, você fez lá a análise dos resultados. Ó, a análise aqui tá lá no ponto 3, né? Fez a análise dos resultados. Daí agora você precisa verificar se a análise, a situação foi favorável ou se foi desfavorável. Se a situação for favorável, for dentro ou acima do esperado, então você vai identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram para que você atingisse esse resultado. Para que você replique os fatores que facilitaram e retire os fatores que dificultaram. E depois você pode redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Aí você pode aumentar a meta, se a sua meta, sei lá, era de faturamento 30 mil, você pode aumentar para 35 mil. Ou você pode confeccionar um novo um novo indicador. Então, se a sua meta era, sei lá, se o seu indicador era produtos fabricados, você pode colocar produtos fabricados por pessoa, exemplo, sabe? Agora, se a situação for desfavorável, estiver abaixo do esperado, você tem que realizar uma análise para identificar os problemas e as causas, que a gente vai falar mais sobre isso. Então, aqui, identificação de problemas e causas. Existe essa ferramenta aqui que se chama os 5 porquês, que consiste em você fazer a pergunta por quê 5 vezes até chegar na causa do problema. Exemplo, o problema aqui é insatisfação do cliente. Daí você pergunta por que o cliente está insatisfeito? Porque o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Por que não chegou no prazo?
Porque o tempo de produção excedeu o estimado. E por que que excedeu o estimado? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por que que essa ordem não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. E por que que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então vocês percebem que aqui no problema era a insatisfação do cliente. Em que área que fica a insatisfação do cliente? Normalmente fica em atendimento ao cliente, aqui ó, o produto não chegou no prazo combinado com o cliente, poderia ser um problema na entrega. Então, quando a gente olha essas coisas, a gente pensa que está em algum outro lugar o problema. Mas quando a gente chega lá na causa, a gente vê que a causa mesmo, a raiz, está lá em processos. Olha só, não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. É processo de execução. Então, a raiz está aqui. Então, às vezes, a gente perde tanto tempo na empresa analisando sintomas que a causa mesmo ali do problema a gente não enxerga, sabe? Então, eu vou até dar um exemplo para vocês, deixa eu voltar aqui. Às vezes eu fico um pouco agoniada com esses slides, porque eu não consigo ver o rosto de vocês, gente. Deixa eu voltar. Então, o que eu queria falar para vocês. Às vezes, um exemplo, né? Hoje nós sabemos que pode acontecer de um problema nos molares acarretar sangramento em mulheres, né, sangramento íntimo, ou acarretar problemas no intestino também. Gente, agora pensa, se você tá com algum problema no intestino, com algum sangramento, alguma coisa do tipo, quando na vida que você vai pensar que o problema tá nos seus molares? Nunca que isso te passa pela cabeça. Então, às vezes, você pode tomar algum remédio ali para sangramento, tomar algum remédio para o intestino, e daí talvez isso até resolva por um pequeno período de tempo, mas não vai ser definitivo. E aí você só vai estar apagando incêndios ali e o problema real não vai ser resolvido. Então, o que que você faz nessa situação? Você vai até o médico, e daí o médico vai te analisar, ele vai pedir exames, ou seja, ele vai pedir para ver os indicadores de desempenho do seu corpo, para daí te analisar, saber qual que é a causa do problema e passar o remédio que você precisa para poder resolver aquilo ali. Então, da mesma forma, você precisa também dos indicadores de desempenho do corpo da sua empresa, para poder descobrir, não ficar só apagando incêndio, mas descobrir a real causa do problema que está acontecendo. Senão você só vai ficar andando em círculos, vai passar raiva, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e não vai resolver tudo. O Marcos levantou a mão aqui. Pode falar, Marcos. Boa noite, antes de mais nada, né? Agora saí da outra reunião. Olha só para te alertar, tá? Porque você estava falando dos exemplos de indicadores e dos 5 porquês, e a tela não estava alterando para mim. Acredito que para o Felipe também não. Tá? Então, só esse ajuste, tá? Porque para a gente não aparece a tela de apresentação, aparece a tela do PowerPoint. Mas é só uma questão para você estar atenta com isso, tá? Só isso. Beleza. Bom, então vamos continuar. Se vocês verem algum problema aí, gente, com a tela, vocês podem me falar. Vamos lá, vou tentar compartilhar aqui de novo. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. A gente vê, mas a gente não vê em modo apresentação, tá? Se você tiver em modo apresentação, para a gente aparece como se fosse aquela janela de trabalho do PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela de uma outra forma, então. Vou fazer de um outro jeito aqui. Agora vocês enxergam? Sim, agora sim. Beleza.
Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre produtividade. A produtividade é um indicador de desempenho que nós acompanhamos no Sebrae. Então, na etapa 5, nós vamos fazer o cálculo da produtividade da empresa de vocês. E daí nós vamos fazer de novo esse mesmo cálculo lá na etapa 9, que vai ser feito no ano que vem, para que a gente possa analisar como é que está sendo o crescimento da sua empresa, porque durante esse atendimento, né, nós conversamos sobre problemas, conversamos sobre soluções, vamos fazer um protótipo, já vai saber o que é, fizemos o plano de ação. Então, lá no final, a gente quer medir a produtividade de novo para poder saber se tudo isso deu resultado para sua empresa, sabe? Só que para a gente fazer isso, a gente precisa fazer essa medição inicial agora. E essa medição inicial, ela vai ser feita agora na etapa 5. E como que a gente faz essa medição? Nós utilizamos os indicadores de faturamento bruto menos os custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas. Lembrando que, nesses custos variáveis, o que entra nele? O custo fixo não vai entrar, tá? Porque o custo fixo ele não está diretamente ligado ao faturamento. Independente se você vender 100 mil ou se vender zero, você vai ter que pagar mais ou menos a mesma quantidade de água, de energia, de aluguel, de funcionário, mais ou menos a mesma coisa. Então, ele não varia. Agora, o custo variável é aquilo que varia de acordo com o seu faturamento. Ele está diretamente ligado ao seu faturamento. E como que é calculado esse custo variável, né? O que está embutido nele? O custo variável, ele pode ser o custo da mercadoria vendida, ou seja, você não vai contar o que você comprou de estoque, mas você não vendeu, ficou lá só para o seu estoque. Isso não vai estar incluso. Vai estar incluso só todos os custos das mercadorias que você vendeu, incluindo o preço da mercadoria, comissão, impostos, frete e também o custo do serviço prestado. Então, se você é prestador de serviço, você tem que analisar tudo aquilo que tá, todos os custos embutidos ali na prestação do seu serviço. E aí, é dessa forma que a gente faz esse cálculo. Daí, o que poderia ser essa produtividade? É a produção dividida pelos insumos, como, por exemplo, carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador, sapatos por hora. E por falar em sapatos, tem um exemplo bem legal aqui. Imagina que nós temos, para a gente entender melhor, né, como é que funciona essa produtividade, que você vai entender que tudo afeta a produtividade da empresa. Exemplo, nós temos duas fábricas de sapato. Vamos supor que as duas tenham o mesmo número de funcionários, as duas tenham o mesmo custo, gastam ali os mesmos materiais, mas uma os sapatos custa R$70 e a outra sapato de luxo, custa R$700. A que vende sapatos a R$700, apesar de ter o mesmo custo, apesar de ter o mesmo número de pessoas trabalhando nela, é uma empresa mais produtiva, é uma empresa que fatura mais. E por que isso? Porque a marca está inclusa no valor da produtividade, as divulgações que você faz, o branding que você faz, a sua forma de atendimento ao cliente, tudo isso está incluso no valor da sua produtividade. Às vezes, o simples fato de você inovar fazendo um bilhetinho, por exemplo, para dar para o seu cliente, aumente ali o valor do seu produto, porque você faz uma coisa diferente, você faz uma coisa que as outras pessoas não estão fazendo. Às vezes, por você oferecer um atendimento diferenciado, ou por no seu local de trabalho, na sua empresa, ter um espaço ali diferenciado para o seu cliente sentar e ficar lá tranquilo, tudo isso pode aumentar o valor da produtividade da sua empresa, porque aumenta a percepção do cliente sobre o valor do seu produto ou serviço. Entende? É isso que acontece com marca. Por exemplo, a Nike. A Nike faz uma espécie de licitação para saber qual fábrica ela vai usar para poder fabricar os tênis da Nike. Porque a Nike não tem fábrica própria, ela utiliza fábrica de terceiros. Então, vamos supor que a fábrica que foi eleita aí, né, para poder fabricar os tênis da Nike, seja a fábrica de tênis X, da marca X. Só porque os tênis
X custam R$ 70. Agora um tênis da Nike, né, custa bem mais caro do que isso. E por quê? Se é produzido no mesmo lugar, pelas mesmas pessoas, com o mesmo material, a única diferença é que tem um símbolo da Nike nele. Isso é marca, isso é branding, isso é valor agregado ao produto e isso interfere diretamente na produtividade. Então, tudo que você faz de diferente, principalmente tudo que você faz para aumentar o valor da sua marca e também para divulgação, tudo isso que você faz, você aumenta o valor do seu produto porque você aumenta a percepção do seu cliente de que o seu produto vale mais. Ou de que o seu serviço vale mais, de que é melhor, entende? Então vamos lá, o que está incluso nesse faturamento bruto? Que eu falei para vocês que a forma que a gente usar seria faturamento bruto menos custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas. Então agora a gente vai ver o que é cada um desses três. O faturamento bruto é o valor total da venda ou serviço durante o mês, ou seja, o faturamento total, né? Mas não vamos considerar as receitas extraordinárias com venda de ativos ou com aplicações financeiras. Já os custos variáveis é aquilo que eu te falei. Está diretamente ligado ao faturamento, como matéria-prima, comissão de venda, e não inclui, né, os custos fixos. Algo interessante, água e energia, para um salão de beleza, por exemplo, ele pode ser considerado como custo variável. Porque quanto mais o salão de beleza tem clientes para atender, mais vai gastar água lavando o cabelo dos outros, mais vai gastar energia passando chapinha, secador e tudo mais. Então, para eles é variável. Agora, para um escritório ou para uma loja de varejo, por exemplo, já é um custo fixo. Ah, mas a minha água esse mês veio R$ 100 e no mês passado veio 105. Então, houve variação. Não, a gente está falando de uma variação grande, que aumenta de forma proporcional ou reduz, né, de forma proporcional com o faturamento. Agora, essas pequenas oscilaçõezinhas aí não são levadas em consideração. E aqui tem uma tabela mostrando o que são considerados custos variáveis e o que são considerados custos fixos. Eu vou jogar essa tabela no grupo depois. Vocês podem até usar para poder anotar tudo o que precisar para quem não tem sistema. E agora, pessoas ocupadas. O que se inclui em pessoas ocupadas? Sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas em licença de até 15 dias e profissionais da lei do salão parceiro, que é para quem tem salão de beleza. E o que não inclui? Estagiários e menores aprendizes, pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa, prestadores de serviço com características de não subordinação e pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, como é o caso da licença maternidade. Deixa eu voltar aqui para a tela. Ficou alguma dúvida? Felipe, ficou com alguma dúvida? Não, até agora não. Beleza, então. Bom, então com isso, encerramos a etapa 3. Calma que tem a etapa 4 ainda. Mas com isso encerramos a etapa 3, sobre indicadores de desempenho e também produtividade.